Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai entrar num assunto bem interessante, que é o assunto de relacionamentos e joins. Se você não tem conhecimento sobre relacionamentos nos bancos de dados SQL, eu recomendo fortemente que você pause essa aula e vá estudar um pouco mais sobre. É só tu jogar no Google relacionamentos MySQL que você vai achar um monte de recurso muito interessante para entender, tá? Eu também mostro o que são relacionamentos na formação Node.js. Então, se tu já viu essa aula, tu já sabe o que é, tá? E tu também já sabe o que é join, porque eu mostrei naquela aula. Mas se você não sabe nem o que são relacionamentos, nem o que são joins, uma simples busca no YouTube ou no Google você vai entender muito bem o que é, tá bom? Então, o pré-requisito para seguir daqui para frente agora nesse módulo é esse, é saber o que é relacionamento e saber o que é join, né? Bom, mas eu vou dar um resumo aqui. Existem três tipos de relacionamento principais. O um para um, tá? Onde uma tabela se relaciona com outra. Então, por exemplo, eu posso ter a tabela games e eu posso ter a tabela estúdios. Um estúdio tem um game e um game pertence a um estúdio, por exemplo. Tem aqui também o relacionamento um para muitos. Então, por exemplo, eu posso ter a tabela estúdios e eu posso ter a tabela games. Um estúdio pode ter vários games. E existe também o relacionamento M para M, tá? Que é o many to many. Que é quando, por exemplo, um estúdio pode ter vários jogos e um jogo pode ter vários estúdios envolvidos, entendeu? Então existem esses três tipos de relacionamentos, só dando um resumo por cima, eu já acredito que você saiba isso, tá? E nos bancos de dados SQL existe um recurso chamado join, que serve para que você economize recursos do servidor fazendo carries. Então, às vezes, para você puxar dados relacionados, dados que estão em uma tabela e dados que estão em outra tabela, ou seja, para você pegar dois dados que estão em tabelas diferentes em uma só carry, em uma só busca, você vai usar um join. Então é para isso que serve um join. Tá? Só fazendo um resumo bem por cima. Se você não sabe o que é join, mais uma vez, sugiro que você vai dar uma pesquisada sobre o assunto para poder continuar aqui, beleza? Então esse aqui foi um resumozinho básico. E agora a gente vai modelar aqui uma tabela para poder fazer o primeiro tipo de relacionamento na próxima aula, que é o relacionamento um para um, tá? Então vamos lá. O relacionamento um para um é bem simples. A gente pode vir simplesmente aqui. Eu vou criar uma nova tabela que eu vou chamar de estúdios, tá? Beleza? Agora eu vou criar um campo chamado ID, que vai ser a nossa primary key, vai ser unsigned, ou seja, não pode ser negativo o ID. O padrão dele vai ser auto-increment. E eu vou adicionar aqui uma primary key nele. Então, botão direito, criar um novo index, primary. Beleza. Após isso, vamos criar aqui o campo nome, que é o nome do estúdio. Vai ser do tipo varchar. Pode ser 50 aqui, mesmo tamanho. E para fechar, vamos criar o nosso campo de referência, que vai ser o game ID. Então, cada estúdio vai ter um game, tá? Só um adendo aqui. Nem tudo que eu estou mostrando aqui se aplica a um cenário real, né? Num cenário real, nunca que um estúdio vai ter só um game, né? Assim, dentro de um banco de dados. O que eu estou mostrando aqui é só por questões didáticas, tá? Ok. Então, o game ID é do tipo int. Quando tu vai criar um campo que vai fazer referência a outro campo, é muito importante que esse campo seja exatamente igual ao outro campo. Então, por exemplo, se esse meu campo GameID vai fazer referência ao campo ID lá na tabela Games, ele tem que ser do mesmo tipo e ter o mesmo tamanho, tá?
e ele também tem que seguir a regrinha do unsigned. Ou seja, se o campo ID lá na tabela games é unsigned, esse campo aqui também tem que ser, tá? Então esse aqui é unsigned, o tamanho aqui dele vai ser 10, se eu não me engano, esse é o tamanho lá na tabela games do campo ID. Então, ó, game ID do tipo int, tamanho 10, unsigned, tá? Vou salvar aqui. Se eu vier na tabela games, o campo ID de games, ó, é do tipo int, tamanho 10, unsigned. Beleza. Então, tenha cuidado nesse detalhe, senão tu não vai conseguir montar o relacionamento, tá bom? Ok. Então tá aqui o nosso game ID. Agora nós vamos criar uma chave estrangeira. Eu acredito que se você está aqui, você sabe o que é chave estrangeira, né? Bom, então, para criar a chave estrangeira é simples. Eu vou vir aqui. Antes de criar a chave, tenha certeza que você salvou a tabela, tá? Então salve a tabela que você está criando, para ele criar de fato. E agora sim você pode criar a chave. Então eu vou criar aqui a chave estrangeira, que vai fazer parte da coluna Game ID, que vai se referir à tabela Games, ao campo ID. Então estou criando uma foreign key, uma chave estrangeira, que vai ficar dentro desse campo Game ID, que vai fazer referência ao campo ID lá na tabela Games. Beleza. Agora eu posso vir aqui e dizer, o que é que eu quero que aconteça com esse campo Game ID quando o ID do jogo mudar, né? E se isso acontecer? Bom, se o ID do jogo mudar, eu vou simplesmente alterar em cascata. O que é que significa alterar em cascata? Ele vai alterar aqui se o ID do jogo era 3 e mudou para 4, ele vai alterar aqui automaticamente no campo, tá? E no delete é o seguinte, a gente pode deixar cascata. Então, se um jogo for deletado, a gente pode deletar o estúdio, mas se você não quiser fazer isso, você pode colocar o set null. Mas para tu colocar o set null, antes de tu criar a foreign key, tu tem que clicar aqui em permitir null, ó, no campo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou descartar essas alterações, tá? Não vou salvar. Eu vou vir aqui e eu vou clicar em permitir null e vou clicar em salvar. Ou seja, eu vindo aqui no meu campo, que vai ser minha chave estrangeira, e eu dizendo que esse campo permite null, eu estou dizendo que caso o game seja deletado, ele pode ficar nulo aqui. Tá bom? Então, tenha isso em mente. Sempre que tu for utilizar aquela técnica do set null, o campo aqui precisa permitir null. Beleza? Então eu vou vir aqui, vou adicionar mais uma chave que vai fazer referência à coluna, que vai ficar dentro da coluna Game ID, que vai fazer referência à tabela Games, que é a coluna ID. Então eu estou colocando uma chave estrangeira aqui dentro, que vai fazer referência ao campo ID na tabela Games. Quando eu updatear, eu vou colocar um cascade, e quando eu deletar, eu vou colocar um set null. E aqui eu vou clicar em salvar. Pronto, ele criou a minha chave estrangeira. Automaticamente, ele criou um relacionamento entre minha tabela Studio e minha tabela Games. Tá bom? Então, só alguns detalhes interessantes para você se atentar quando você for montar suas tabelas na mão. Bom, na próxima aula, a gente vai ver como puxar esse relacionamento, né? Como trabalhar com esse relacionamento um para um aqui no Kinex. Então é isso, eu te vejo numa próxima.